Eu sou adestradora há quase uma década, mas eu só fui ter cachorro depois de adulta. O primeiro cachorro que eu tive foi o Panqueca, um Border Collie, filho de um campeão de agility. Aquele esporte onde os cachorros passam por túneis, fazem zigue-zague, sobe e desce de gangorra. E eu nem preciso dizer o quão agitado era o Panqueca. Quando eu peguei ele com 60 dias, ele já era virado num furacão, colocava meu apartamento de 43 metros quadrados de perna pro ar, correndo enlouquecido, pulando no sofá, no puff, e rodando sem parar. Eu achava isso muito fofo, não fazia ideia do significado desses comportamentos, assim como a maioria dos tutores inexperientes. Eu negligenciei vários treinamentos, mesmo lendo livros sobre adestramento, devorando blog, devorando canal de YouTube. Um desses treinamentos que eu negligenciei foi o de passeio, até porque em nenhum lugar dizia que isso existia, muito menos explicava como fazer. E também a minha veterinária tinha me orientado a deixar o Panqueca em uma bolha, sem sair de casa, sem encontrar com outros cães, até terminarem aquelas primeiras vacinas. Anos depois eu vim descobrir que essa foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. Enfim, eu tava super ansiosa pra levar meu primeiro peludo pela primeira vez na rua pra me exibir com aquela fofura pretinha. Chegou o grande dia em que o período dessa bolha acabou, eu já tinha mudado pra uma casa, cheguei do trabalho de noite, lá fui eu me preparar pro meu primeiro passeio, celular na mão pra registrar todos os momentos. Peguei a coleira, era aquela bem comumzinha de pescoço, coloquei no pescoço dele e ele já começou a se coçar, se roçar na parede pra tentar tirar. Briguei com ele pra ele parar, porque eu tinha aprendido a corrigir os maus comportamentos, foi isso que eu fiz. E ele parou por 2 segundos. Fui bem prática, peguei ele no colo, prendi a guia na coleira, saí de casa, fechei a porta, coloquei ele no chão. E esperei ele dar os primeiros passinhos ali. Só que ele travou. A minha rua não era muito iluminada e tinha uma árvore enorme bem na frente da minha casa. E ele ficou com medo da sombra, daquela escuridão. Fui ajudar, me afastei, puxei a guia pra ele vir até mim. Só que ele se debateu, chorou, gritou, mordeu a guia, tentou me puxar de volta pra casa. Eu senti como se aquele sonho de criança meu tivesse sido destruído. Eu tinha idealizado uma vida de passeios felizes, ao ar livre, aquelas cenas de filme, sabe? Mas naquele momento ali eu percebi que eu simplesmente não sabia passear com meu cachorro. E o pior, eu não tinha a menor ideia do que fazer pra resolver isso. Naquela hora ali, eu só consegui pensar em pegar ele no colo, voltei pra casa e nos dias seguintes eu só repeti o mesmo processo. Depois de um tempinho eu comecei a levar petiscos pra rua pra estimular, recompensar. Não tinha a menor ideia se eu tava fazendo certo ou errado. Mas por sorte, aos poucos ele foi se soltando. Não ia muito longe, né? No dia que ele andou um pouquinho mais, que foram 3 quadras. Quando a gente chegou na frente de uma casa, tinha 2 cachorrinhos de pequeno porte, se não me engano era um Yorkshire e um Bichon Frisé. E eles vieram correndo no portão e latiram na cara dele. Ele tomou um baita susto, se apavorou, saiu correndo, me puxando de volta pra casa. E aí que começou o caos na minha vida. Desse dia em diante, o Panqueca se tornou reativo a todos os cães de pequeno porte. Ele me puxava com toda a força, especialmente quando ele via um cão pequeno e especialmente se esse cão pequeno latia pra ele. Pouco tempo depois, a reatividade dele já tinha se estendido para cães de médio porte, de grande porte. Ele desenvolveu uma compulsão por bolinha e eu não podia passar por pessoas praticando esporte na rua. Porque ele começava a latir, me dar tranco, empacar bem onde as pessoas estavam jogando vôlei, beach tênis, frescobol, altinha. Ele começou a perseguir bicicleta e skate. Começou a pular nas pessoas na rua. O passeio com o Panqueca virou um sacrifício tão grande pra mim. Eu tinha preguiça, eu tinha desânimo só de pensar em pegar a guia. Eu ia me preparar pro passeio me arrastando, sabendo que eu ia passar por tudo aquilo de novo, dia após dia. E eu cheguei, inclusive, a chorar de verdade algumas vezes, de tão frustrada mentalmente e fisicamente exausta, estressada, completamente sem esperança, só imaginando que pelos próximos 15 anos da minha vida seria aquela bosta ali. Mas óbvio que eu não desisti, lá fui eu pesquisar na internet como ensinar cachorro a passear. Tinha várias técnicas mirabolantes e equipamentos que prometiam milagres e eu tentei de tudo. Guia unificada, coleira anti-puxão, coleira cabresto, tentei parar toda vez que ele me puxava e dar meia volta. Tentei fazer zigue-zague e caminhos aleatórios pela rua. Tentei andar com um cabo de vassoura na mão e colocar na frente dele toda vez que ele passava na minha frente. Nada adiantou. A reatividade dele só piorava a cada dia, ele me puxava cada vez mais ansioso, mais reativo. A única coisa que eu tinha conseguido até então foi colocar ele sentadinho pra vestir a coleira, mas era só abrir a porta que o desespero começava. Panqueca estava completando 6 meses, a adolescência batendo na porta, a dominância e a agressividade ficando piores e eu completamente perdida e apavorada.
Por sorte do destino, nesse momento surgiu uma oportunidade de eu participar de um congresso mundial para profissionais de adestramento. Eu parei a minha vida, decretei férias de uma semana para estudar. Eram vários dias de palestra, das 8 da manhã até as 10 da noite, com vários profissionais, pesquisadores do mundo inteiro. Era a Espanha, era Portugal, Alemanha, França, Estados Unidos, Itália, Austrália. Eu me inscrevi dizendo que eu era adestradora profissional, mal sabia eu que pouco tempo depois eu seria realmente adestradora. Mas enfim, eu me empenhei, assisti o máximo de palestras que eu consegui, descobri que eu tinha cometido vários erros bizarros, que eu tava usando técnicas completamente ineficientes e até prejudiciais, que eu não tinha noção nenhuma de como ensinar o panqueca a passear. Eu tava seguindo um monte de passo a passo que eu via com uma lógica extremamente simplista. Cachorro quer dominar o humano, cachorro tem que ficar atrás do humano, o humano tem que dizer quando e onde pode parar pra cheirar. E eu aceitava isso, sem entender o porquê, sem questionar. Eu só seguia esse fluxo de raciocínio sem nenhum pensamento crítico. E nesse congresso eu tive acesso a muitos estudos científicos atualizados que eu nunca teria achado na internet. Tive acesso a novas descobertas da neurociência, novos experimentos sociais com cães e novas conclusões sobre a vida e a natureza canina. Saí com a cabeça fritando, cheia de ideias para colocar em prática, testar com panqueca. Demorou cerca de 1 ano para eu conseguir aperfeiçoar as minhas habilidades de análise de comportamento, os meus reflexos, a minha coordenação motora, minha paciência e a minha capacidade de adaptar os exercícios para minha realidade. Levou 1 ano para eu colocar todos aqueles ensinamentos em ordem, entender como aplicar tudo que eu tinha aprendido, porque ainda não existia uma metodologia pronta disponível no mercado para eu copiar, especialmente de um jeito que coubesse na minha rotina, sem precisar dedicar 420 horas por dia só ao passeio do panqueca. Que eu não era adestradora, né? Eu trabalhava e eu não tinha todo esse tempo disponível. Então levou cerca de 1 ano para eu montar a minha técnica, a minha metodologia. E depois de 1 ano eu consegui passear com meu pretinho sem ele me arrastar, sem ele reagir a outros cães. Consegui soltar ele na praia para jogar frisbee, com um cachorro passeando, com gente jogando tênis e vôlei do lado dele, sem ele correr atrás daquelas bolinhas. Ele ouvindo e atendendo o meu chamado, mesmo com várias tentações ao redor. E cara, isso não tem preço. A tranquilidade, a certeza de que nada vai dar errado, de que eu não preciso ficar em alerta o tempo todo, que eu posso relaxar e curtir o momento com o meu cachorro, sabe? E depois vieram outros cães e eu não cometi mais nenhum erro e não precisei treinar quase nada com eles. Só de não errar, eu já garanti uma qualidade de passeio enorme. Inclusive o Panqueca é o meu cachorro mais treinado no passeio hoje e eu me dediquei muito a ele e a melhora do passeio dele trouxe melhora em vários outros aspectos da vida. Por exemplo, ele não deixava nenhum cachorro se aproximar e não se aproximava de nenhum cachorro. Depois de treinar do jeito certo, ele passou a ignorar qualquer cão que latia pra ele, qualquer cão solto que vinha na direção dele, qualquer bicicleta que passava do lado dele, skate, criança correndo. Inclusive eu passei a andar de bicicleta com ele correndo do meu lado, passando por cachorro solto, cachorro latindo no portão, e ele ama, é a atividade preferida dele. Agora deixa eu te dar uma estatística que eu levantei com a minha audiência. Mais de 90% das pessoas que enfrentam dificuldades durante o passeio têm um problema em comum: cães ansiosos ou agitados. Mas ansiedade e agitação não se manifestam só através de choro, latido ou aquela movimentação incessante, aquele cachorro que pula, se mexe, não para quieto. Os cães manifestam esse estado mental, por exemplo, quando fazem vários comandos na sequência, sem a gente pedir. A gente pede o senta e ele já deita e rola, por exemplo. Ou quando eles fazem o comando errado, como se eles estivessem em modo automático, sem prestar atenção no que a gente está solicitando dele. Eles manifestam esse estado mental também quando ficam encarando a porta, a maçaneta, esperando o momento em que a gente vai colocar a mão ali para abrir a mínima frestinha pela qual ele pode se espremer e correr para fora de casa. Também é uma manifestação desse estado a surdez momentânea, quando a gente chama o nome dele e ele não é capaz de ouvir. Até a falta de olfato momentânea é uma manifestação desse estado mental, quando nem o petisco mais cheiroso do mundo consegue capturar a atenção dele. Alguns outros sinais são até mais fáceis de identificar, por exemplo, a tremedeira. A musculatura fica tão tensa, os músculos tão rígidos por tanto tempo que começam a pulsar. A baba, uma salivação extrema que chega a escorrer e pingar no chão. O licking, quando o cão começa a lamber o focinho e a trufa incessantemente. O sapateado, em pé ou sentado, ele começa a levantar as patinhas alternando ou mantendo uma pata levantada como se ela estivesse machucada. O bocejo, sinal de que ele pode estar com a respiração prejudicada por estar ofegante ou que ele não está conseguindo eliminar todo o gás carbônico dos pulmões, ficando mais difícil de oxigenar o cérebro de forma eficiente.
E também tem a sacudida, semelhante ao movimento que eles fazem para se secar quando eles estão molhados. Muita gente já me perguntou, e talvez você também esteja se perguntando, mas qual é o problema de ficar agitado antes do passeio? Afinal, ele tá feliz, porque ele sabe que vai passear, e o importante é que ele se comporte na rua. Mas aí é que tá o detalhe, o passeio não começa da porta de casa para fora. Ele começa no momento em que você começa a se preparar para passear. Quando você começa a fazer o ritual do passeio. O ritual do passeio de cada um é diferente, mas em geral é assim. Você troca de roupa, coloca o tênis, pega a bolsa de passeio, a garrafinha d'água, o saquinho com a tacaca, o celular, a chave, a carteira, a guia, a coleira. Olha pro cachorro e fala as palavrinhas mágicas. Vamos passear? Pro seu cão, o passeio já começou, mas a recompensa maior, que é a rua, ainda não chegou. E ele anseia por esse momento, o momento mais importante do seu dia. Afinal, as últimas 8 horas da vida dele, em que você estava trabalhando, ele estava entediado em casa. E por causa disso ele começa a ficar muito ansioso. É como se ele fosse uma panela de pressão entupida. A porta de casa seria a tampa e essa ansiedade é toda a pressão que está dentro da panela. Na hora que a tampa se abre, aquela pressão toda é liberada de uma única vez, como se fosse uma explosão. Explicando mais detalhadamente esse processo, o cão começa a ver a movimentação característica que antecede o passeio, ele entende que o passeio está prestes a acontecer, o cérebro dele manda o corpo se preparar para gastar energia. Fisiologicamente, há um disparo na produção de adrenalina, que é um neurotransmissor que melhora o reflexo, a explosão e que aumenta o foco e a concentração, por isso que ele fica tão focado na maçaneta. A energia que ele acumulou durante o dia através da alimentação é disponibilizada em forma de glicose na corrente sanguínea. A glicose se concentra nos músculos para que ele possa trabalhar até o limite da exaustão, se for preciso. E como o corpo reage a essas alterações fisiológicas? Contração muscular, o corpo tenso, rígido, que gera tremedeira. Pupilas dilatadas para captar a maior quantidade de estímulos visuais ligados ao evento. Orelhas eretas para frente para captar maior quantidade de estímulos auditivos, cauda rígida e elevada preparada para auxiliar na propulsão e no equilíbrio, entre outras alterações mais ou menos perceptíveis. Esse processo todo é semelhante ao que acontece com o nosso corpo quando a gente está torcendo para o nosso time do coração no final de uma partida decisiva e o nosso time começa a se aproximar de marcar aquele ponto da vitória. Não importa se ele vai acertar ou errar. A nossa reação certamente vai ser exaltada, inflamada, cheia de energia. Para os cães, esse ponto da vitória é o momento em que a porta se abre. E é assim que a maioria dos tutores costuma proceder nesse momento. Trava a guia, briga, pede para ele sentar ou deitar. Ou seja, ele não consegue drenar a energia acumulada e isso tudo acaba explodindo em comportamentos mais difíceis ainda de controlar. Ele tenta se soltar da coleira, ele morde a guia, ele dá tranco pra frente para tentar alcançar o objetivo dele, ele pula no tutor, late, uiva, chora, pode até morder o tutor ou outra pessoa ou outro animal que estiver próximo, pode atacar qualquer coisa que se mova perto dele. E essas são simplesmente respostas fisiológicas resultantes da atividade cerebral naquele momento. Uma coisa que a gente precisa entender e aceitar é que é preciso mudar toda a química do corpo de um indivíduo, hormônios, neurotransmissores, toxinas, outras substâncias que estão circulando ali na corrente sanguínea e inundando as sinapses neurais, para que a resposta fisiológica seja diferente, ou seja, para que os maus comportamentos cessem. E é impossível mudar toda essa química em segundos. Então, punir, brigar, corrigir, tentar obrigar o cão a sentar, deitar ou tentar chamar a atenção do cachorro não vai adiantar. Na verdade, tudo isso só agrava o quadro de ansiedade, estresse e agitação, porque o cão fica lutando contra os seus próprios instintos, nós ainda acrescentamos mais estímulos para ele processar, como a nossa voz, os nossos gestos, e isso aumenta a atividade cerebral, piora a ansiedade e intensifica os comportamentos característicos. Então, para que tudo isso mude, o caminho precisa ser diferente. A gente precisa mudar a forma como o cérebro do cão percebe e lida com todos esses estímulos. A gente precisa treinar a atividade cerebral dele através de exercícios neurocompatíveis. Exercícios que promovam relaxamento, calma, atividades que estimulem o aumento da capacidade de autocontrole e autorregulação emocional. Pensando nisso, eu criei um treinamento onde eu entrego todo o meu método explicado nos mínimos detalhes para você seguir. Prático, direto ao ponto, sem blá blá blá, mas completo, para você entender a lógica por trás de cada exercício, assim como você entendeu a relação entre ansiedade e mau comportamento que eu acabei de te explicar. Para você desenvolver o seu senso crítico e as suas habilidades de análise e adaptação. O foco é que você tenha autonomia. São mais de 4 horas de aula onde eu explico sobre vários equipamentos, como, quando e por que usar.
Mostro todos os erros que podem acontecer, como prevenir e reparar. Dou passo a passo para os exercícios focados em cada problema relacionado ao passeio, para que ao final de 7 dias você tenha melhorado em 80% a qualidade do passeio com seu cachorro. As primeiras aulas são liberadas imediatamente após a confirmação da sua compra e você tem 7 dias de garantia. Se não gostar, se arrepender ou precisar desistir por qualquer motivo, é só apertar um botão e o reembolso é automático. Não sei se você já contratou adestrador presencial alguma vez na sua vida, mas deixa eu te explicar rapidinho como funciona. Um adestrador presencial cobraria pelo menos R$100 por visita e teria que fazer uma média de 6 visitas para conseguir começar a promover resultados duradouros, sem que ele tenha que ficar voltando de tempos em tempos. As minhas visitas presenciais custam R$2.200 por mês, eu só fecho pacote mínimo de 1 mês para conseguir fazer a anamnese, que é a análise e avaliação da situação, propor mudanças imediatas de ambiente, rotina e manejo, organizar o cronograma de treinamento, ensinar os treinamentos para os tutores, monitorar a evolução e ajustar o plano de ação e adaptar os treinamentos para as dificuldades de cada tutor e cada cão. Mas uma coisa precisa ser dita: nenhum adestrador vai se preocupar com o aprendizado humano. E esse aprendizado é tão importante quanto o canino ou mais, porque é o tutor que vai conduzir e orientar o cão todos os dias pela vida inteira. Então o tutor precisa aprender a fazer isso direito, para que os maus comportamentos não voltem. O treinamento Passeio Perfeito equivale a esse 1 mês de atendimento presencial. Até mais, na verdade, porque eu consigo passar muito mais informações lá no treinamento do que nos 45 minutos de aula presencial. Mas no treinamento Passeio Perfeito, esse conhecimento tá compactado para ser muito mais prático e eficaz e ilustrado para ser muito mais fácil de assimilar e memorizar. Além disso, você pode me perguntar o que quiser através da área de comentários do treinamento, eu mesma vou te responder. Você pode rever todas as aulas infinitamente por 1 ano e dentro desse 1 ano você recebe todas as atualizações que eu incluí no curso. Então faz as contas aí, esse treinamento vale pelo menos R$2.200. Mas óbvio que eu não vou te fazer pagar isso. Esse treinamento é vendido normalmente por menos da metade desse valor, na verdade bem menos do que isso. A última promoção que eu fiz ele custava R$197, mas eu queria muito oferecer um dos meus melhores métodos por um preço ainda mais acessível para atingir mais pessoas. Pensando nisso, eu perguntei para minha audiência qual era o mau comportamento com o qual ela tinha mais dificuldade em lidar e a resposta foi justamente passeio. Então eu decidi baixar o preço do meu treinamento Passeio Perfeito. Não sei por quanto tempo, porque a minha estratégia de negócio pode mudar a qualquer momento. Mas hoje eu tô dando a oportunidade de você resolver o seu passeio por R$67. R$67. Talvez eu me arrependa disso, então aproveita que eu tô entregando esse treinamento praticamente de graça. Paga no Pix, no boleto, no cartão, parcela, dá teu jeito, mas faz isso hoje, porque amanhã essa oferta pode ter sido encerrada por mim mesma. Eu tenho certeza que esse treinamento vai mudar a sua vida e a sua relação com o seu cão e com o passeio de vocês. Por isso, eu já tô contando com você como um dos meus alunos. Bora arregaçar as mangas, treinar e conquistar o seu passeio perfeito.